primeiramente, um aluno acabou de me perguntar, eu estranhei que você não tenha feito essa pergunta quando eu falei da prova, na verdade, eu pensei nisso hoje. A prova é sem consulta. Tá? Porque eu acho que a consulta às vezes mais atrapalha do que ajuda. A ideia é que vocês estudem, vai ser muito baseado nas aulas, vocês, enfim, vão colocar o que vocês puderem, as respostas são dissertativas, então para vocês tentarem pensar, escrever com calma, né? Consulta é uma das ideias. Então é sem consulta. Tá? Eu tinha esquecido de mencionar isso, como ninguém perguntou, agora fica a informação. Bom, dito isso, vocês devem ter visto que eu também disponibilizei as aulas, né? Como eu disse na semana passada, eu vou me basear muito no que a gente viu em aula, né? Quer dizer, então a gente tem os textos correspondentes a cada aula, etc., mas eu vou tentar me basear mais no que a gente viu do que aquilo que está só no texto que a gente não viu em aula. Tá? Então eu vou tentar usar tudo que a gente viu junto, conversou, enfim, né? Como eu disse, eu vou oferecer um leque de 6 questões, né? Para vocês escolherem 3. Tá? 6 para escolher 3. Isso. Essa ideia, 6 assuntos diferentes para vocês escolherem aqueles que, enfim, vocês sentem que viveram melhor, que vocês gostaram mais, algo nessa linha. Tá? É a semana que vem, né? Então, o que a gente viu hoje, né, ainda é assunto que pode, né, ser abordado na prova, mas eu não vou pedir, por exemplo, alguma coisa que era do capítulo para ler para hoje que a gente não tenha visto. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, então, quanto à prova é isso. Com relação, então, ao nosso conteúdo, a gente viu Descartes na última aula, né, que é o inaugurador da modernidade, controle da subjetividade, etc. Né, eu botei aqui alguns slides. Eu já coloquei na pasta uma versão atualizada dos slides. Fala. Tá. Ah, sim. Sim, né? Tá. A lista, bem lembrado. Bem lembrado porque eu tenho ela impressa e se passa uma lista que não seja impressa... Pode começar, foi aqui que vocês pediram para começar por lá da última vez, né? Bom, como eu disse na última aula, então, a gente passou super rapidamente, né, pela filosofia medieval, enfim, né, só tentei mostrar como a entrada em cena do cristianismo, né, a gente estava vendo a filosofia grega, como a entrada em cena do cristianismo traz uma certa fusão cultural a partir da qual se produz a filosofia moderna. Né? E a gente viu como Platão se encaixava bem para pensar Deus, para pensar em uma série de coisas, e ao mesmo tempo a gente viu como a noção de subjetividade ela ganha importância, né, na filosofia cristã. Principalmente, quer dizer, já desde o primeiro momento, com Agostinho. Né? E aí eu mencionei, né, que a Isadora falaria um pouquinho sobre Agostinho, eventualmente esclarecendo algumas dúvidas, e daí a gente passa para o empirismo. Você fala então um pouquinho sobre Agostinho, que é um assunto que ela conhece via Heidegger, mas acabou estudando, né, um tantinho. Sim. Bom, oi gente, tudo bem? Tudo bem. Eu vou falar um pouco do Agostinho, que é um dos filósofos mais importantes, chamados de pais da Igreja Católica. Santo Agostinho. Ele é um dos pais da Igreja Católica porque ele determinou algumas interpretações muito importantes para como o catolicismo vai fazer a dogmática dele, né? As doutrinas, os dogmas, o que é considerado pecado ou não, né? E como é que se dá a questão do perdão, enfim. O Agostinho ele é essencial para tratar sobre diversas questões, como a questão do mal, a questão do livre-arbítrio. Mas eu vou falar de um conceito específico, até porque eu não tenho muito tempo para falar. A obra dele é bem extensa, é mais ou menos 100 livros que ele já publicou em vida. Então, eu vou falar de um conceito que as pessoas chamam de código agostiniano.
né, se dá pela interpretação de que o Agostinho já tinha chegado à noção de um eu, que seria dada como uma certeza que é indubitável, ou seja, não se pode questionar aquele eu, não pode se questionar que aquele eu existe, e que serve, de certa forma, para a base de outras certezas, né? Então, um argumento bastante parecido com o que o Descartes fez, né, em Meditações. Então, as pessoas consideram, enfim, que o Descartes se inspirou, pelo menos, nos escritos do Agostinho, que ele falou sobre esse eu. Que é aquele que a gente viu na última aula, estou botando aqui o... E aí, o Agostinho fala em várias obras sobre essa questão do eu. Ele sempre volta, um argumento que se repetia bastante, assim, que ele usava contra o que eram chamados de céticos, né, que a gente já viu. Desde a antiguidade, né, desde a Grécia Antiga, existe uma linha de filósofos que são céticos e eles questionam se é possível afirmar alguma coisa ou não. E Agostinho, eles estavam bastante presentes ali, né? Tanto que o Agostinho fez diversas obras para refutar os céticos. Né? E, claro, ele estava querendo ali defender uma fé específica, né, alguma igreja específica, uma instituição. Né? Então, assim, só para afirmar, o Agostinho, ele nasce de 354 até 430, né, depois de Cristo. Esse período é um pouquíssimo tempo anterior, assim, à queda do Império Romano. Né? Então ele estava ali numa relação de conflito muito forte, aquele velho mundo para o novo mundo que iria vir. Né? Então ele é responsável por instituir uma nova visão de mundo, uma nova moral, né? Uma nova significado de vida. O Agostinho vivia em momentos turbulentos. Né? Ele viveu hoje numa região que é considerada a Argélia. Não dá para falar que é a Argélia, que a Argélia é um estado muito novo, né? Mas ele viveu numa região que era extensão, né, do Império Romano. Portanto, não é exatamente o centro do Império Romano naquela época e continuou a maior parte da vida dele ali. Né? Ele nasceu pouquíssimo tempo, inclusive, do que o cristianismo foi legalizado na Roma Antiga, que foi em 313 depois de Cristo. O Agostinho nasceu 20, 30 anos depois. Então, há muitos pensadores que falam que ele é um filósofo de transição da antiguidade para a Idade Média. Não está instituído especificamente a Idade Média no tempo que ele viveu e escreveu. Né? Enfim, a primeira obra que ele falou um pouco sobre o código se chama A Verdadeira Religião. A Verdadeira Religião. Então, essa obra ela é escrita no começo da carreira do Agostinho. Ele vai argumentar contra os céticos, né? Uma obra que foi escrita pensando num amigo dele que era maniqueísta. Não sei se vocês sabem, vocês devem entender o que significa a palavra maniqueísta, né? Aquela pessoa que vê o bem e o mal como contrapostos. Mas, na verdade, era um tipo de religião, o maniqueísmo. Ela era uma vertente religiosa, onde existia um Deus bom e um Deus mau, que lutavam entre si. Né? Então ele queria converter esse amigo maniqueísta ao catolicismo. Então ele faz o livro inteiro falando sobre a verdadeira religião, que seria o cristianismo e não o maniqueísmo. E ali, o argumento que ele usa sobre céticos, né, que questionavam tudo e questionavam se podia existir qualquer tipo de verdade, ele falou, bom, se você está duvidando que existe qualquer tipo de verdade, pelo menos há uma verdade do qual você pode questionar, que é a dúvida. Isso remete a gente a um argumento direto com Descartes. Né? Ele fala exatamente isso, Descartes, Meditações. Enfim, a primeira verdade dele vai ser a dúvida. Né? E aí o Agostinho vai desenvolvendo isso em diversos livros, como Solilóquia, Livre-Arbítrio, Beata Vita. E um dos principais, onde as pessoas mais citam a passagem que ele fala isso, é a Cidade de Deus. É o livro 11 de Cidade de Deus, é o trecho 26. Enfim, lá tem uma passagem chamada Se eu me engano, eu existo. Pois se não existisse, não iria me enganar. Então, significa, mesmo que eu pense coisas erradas, vou me enganar, eu posso errar, o eu sempre está presente. Então aqui eles têm uma certeza que tem existência. É uma longa passagem, bastante confusa até,
Ele vai fazendo uns argumentos meio circulatórios, era muito normal na Roma antiga se repetir muitas palavras. Mas, basicamente, tem essa formulação: se eu me engano, eu existo. Se eu não existisse, eu não iria me enganar. Não existe a possibilidade de me enganar se não tiver existência, né? E aí ele tira 3 deduções disso, né? Que o cogito dele é formalizado por 3 partículas, né? Que é o ser, ou seja, eu existo, né? Existe uma certeza sobre existir. Eu sei que eu existo, né? Então é o saber. Ele também é uma verdade. Se eu nada conhecesse, eu não saberia que eu existo, enfim. O Descartes ele passa inclusive por essas 2 afirmações: eu sei que existo, eu existo e sei que existo, né? Então o cogito já leva ao saber, né? E tem uma outra que o Descartes não trata, né, nas meditações cartesianas, mas no Agostinho é muito presente, que é o amor. Não eu sei que eu existo, eu sei que existo, e eu também sei que eu amo. Né? E aí você pode se perguntar, talvez o Descartes tenha achado que isso é um pulo, né? Porque, enfim, você passa de uma verdade apodística que não se pode questionar, como é que daqui você passa para o eu amo, né? Que é algo extremamente questionável. Se você tem certeza que você ama de uma maneira tão irrefutável e necessária, né, como essa. Mas a gente se trata aqui de um filósofo cristão, né, chamados um dos filósofos do amor, onde o amor é uma conexão profunda com Deus. É impossível não ter amor, porque o amor é o que te conecta diretamente com Deus. Né? Mas também a gente tem que lembrar que esse conceito de amor, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a pensar como amor. Né? Amor existe, tem uma influência, né, grega muito forte, do deus Eros. Por exemplo, se vocês pegarem um dos últimos livros, acho que eu não sei se é o último livro, da Metafísica de Aristóteles, ele vai falar que o motor imóvel é amor. Enfim, está ali a óbvia influência que os escolásticos tiveram dessa passagem. Mas isso significa o quê? O Eros era um deus responsável também, além das nossas afeições, relações amorosas, afetivas, pela ligação das coisas. É o que constituía uma coisa ser compartilhada com a outra, o que se constituía os seres humanos compartilharem de um mesmo mundo, de uma mesma realidade. Ele está ligado a uma questão cosmológica, do que liga as coisas do universo no outro. Então, quando Agostinho fala, eu sei que eu amo, né, derivado do cogito dele, ele também está falando disso. Porque ele fala de uma vontade que ele sabe que ele ama algo fora dele. Ele sabe que ele está ligado às coisas que estão fora dele. Então, existe uma partícula aí importante do cogito agostiniano que não tem no Descartes. E o Dilthey, ele é um autor que eu uso como base, né, na minha pesquisa. E ele vai falar, né, que o Agostinho, ele descobriu, o cristianismo em geral, descobriu uma coisa que na Grécia ainda não existia, que é a vida interior. E o cogito agostiniano, que é bem anterior, né, talvez o primeiro filósofo que tenha falado de eu nesse sentido estrito, ele vai ser um cogito mais completo que o Descartes. Porque ele está falando não só que ele existe, ele sabe que existe, mas que ele também é para fora, né? Ele também está relacionado a algo que não é ele, que seria a relação com Deus. Né? E ele também vai colocar como um cogito vivo, né? Porque está ligado a uma afeição. Inclusive o Agostinho falava que eu sei que eu sinto isso. O amor, eu posso amar coisas falsas. Todo ser humano pode amar coisas falsas, mas eu não posso fingir que eu não amo. Então a relação do sentimento é imediata e enfim, tem uma completude maior desse eu, dessa vida, da nossa existência, do que até o Descartes, né, para o Dilthey. Né? E era mais ou menos isso. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Era só uma explicação rápida assim, do agostiniano, para vocês terem alguma ideia de como é que seria para Descartes. Ô Isa, só para... Né, eu tenho uma dúvida. Na verdade, assim, essa questão, você falou, o Descartes diria que ele deu um pulo para o amor, né? Mas o Descartes dá um pulo para a ideia de Deus, né? Que também a gente viu, né, na última aula, que também é um pulo, né? Que a gente, né, todo mundo se perguntou, mas espera aí, né? Como é que ele... A gente perguntou especificamente isso, como é que ele passa dessa certeza da própria existência para... uma vez que tem a ideia de Deus, acreditar na existência de Deus, se ele tinha
usado o argumento do gênio maligno, né? Não poderia ser também essa ideia uma enganação? Né? Ele tenta argumentar que não, porque a ideia de um Deus bondoso, etc, etc, então só esse Deus poderia ter colocado a palavra na cabeça dele. Mas o Agostinho, em vez de ir para uma ideia, vai para um sentimento. Esse direcionamento, né, ele é muito distinto e marca uma contraposição entre justamente uma concepção de eu e de relação do homem com o mundo, né, do ser humano com o mundo, a existência, que são duas concepções muito distintas, né? Uma através da razão, através do intelecto, através do pensamento, e a outra através do sentimento, né? E como a gente vai, a partir da, né, na próxima parte do nosso curso, né, focar cada vez mais os filósofos existencialistas, esse elemento que a Isa mencionou, né, do para fora, ele é decisivo, né, desse existir que se projeta para fora, que não está encapsulado em si mesmo, né? E é interessante, né, porque a gente pensa, bom, o Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, né? Mas o Kierkegaard, ele tem muita influência, né, ele é um filósofo cristão também, né, então muita influência do Agostinho, do Lutero, enfim, quer dizer, então tem um viés aí que é interessante de explorar, talvez. Não sei se alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta sobre isso, especificamente sobre essa diferença entre pensar a relação do eu com o mundo, né? A nossa relação com o mundo via intelecto e pensá-la via sentimento, que é diferente do que a gente vai ver no empirismo, porque no empirismo não é via sentimento exatamente, é via sentidos, né? Quer dizer, é uma questão focada no conhecimento, que é um foco da modernidade. Aqui a gente está falando simplesmente, né, de uma relação do eu com o mundo, num caso via intelecto, no outro via sentimento. E um amor, né, que é amor num sentido bastante amplo, né, não é amor pela pessoa amada, ainda que possa eventualmente englobar isso, né, um amor num sentido muito mais amplo. Né. Esse amor que o senhor se refere aí, esse amor, Agostinho, certo? 300 e poucos anos depois, ele teve acesso aos evangelhos. Os evangelhos... Sim, sim. Não, está muito relacionado. Está relacionado. Sim. Porque você falou, são 3 pilares, né? O ser, o saber e o amor. Então o professor falou, esse amor não é entre o ser humano, né? É muito mais amplo, né? Ele depois vai falar, a Doutrina Cristã é um livro que ele vai falar melhor sobre esse conceito de amor, na verdade atravessa a obra dele, né? Existem 4 níveis de amor, existe inclusive, Agostinho acreditava que você teria que amar toda a criação divina, nenhuma criação divina é ruim, então é necessário amar, e Deus é amor, né? Como já se dizia, no cristianismo, né, o que se acredita. Mas você tem que amar na ordem correta. É um pouco estranho, mas é um pensamento grego, bem de hierarquia, né, de relações de verdades. É muito comum, na época, muito comum entre os gregos, né? Então você ama primeiramente a Deus, né? Aí depois você tem toda uma discussão enorme se você deveria amar você primeiro, se você deveria amar o outro primeiro. É a parte mais ambígua. Ele coloca em segundo lugar amar a si mesmo, mesmo que seja polêmico, enfim. Jesus falava para amar o próximo como a si mesmo, fica muito nessa querela. Mas ele acredita que o amor à própria vida é muito importante. Essa necessidade de preservar a vida, o fato do suicídio ser um pecado. Então não existe de fato um homem que odeia a si mesmo, ele só está se enganando. Então o amor a si mesmo é mais importante. Aí você ama o outro como ama a si mesmo. E aí, por último, as pedras e os animais, qualquer outro, né, nível de criação divina. Mas, de fato, assim, o amor, sendo uma conexão com Deus diretamente, né, os cristãos, pessoas que têm fé, amam a Deus, amam a Cristo. É a principal conexão, a conexão de comunhão também na comunidade cristã. Né? Então você se comunica, se comunha com a sua sociedade, com seus irmãos, enfim. A relação de amor, em geral, entre os filósofos medievais vai ser tematizada. Né? Só que o Agostinho, ele valoriza muito a razão, mas ele acredita que a fé, ela ultrapassa a razão. É um dos filósofos medievais que vai acreditar nisso. E ele é um voluntarista.
Então, ou seja, ele acredita que a vontade é o maior princípio da alma. Ela é mais forte do que a razão. É por isso que às vezes a gente, racionalmente, ele mesmo passou por isso. Em Confissões ele fala, racionalmente ele queria aderir ao cristianismo, mas ele não tinha ainda a vontade, a fé, aquela relação, e aí ele cai, em desespero e chora debaixo de uma árvore. Inclusive, se vocês procurarem no Google, tem milhares de imagens do Agostinho chorando debaixo de uma árvore. Foi um momento dele de desespero. Porque ele queria, mas ele não conseguia. Então isso quer dizer que ele tem duas vontades que brigam entre si. Uma que quer e outra que também não quer. Isso. A relação de conflito de vontades é uma coisa que é tematizada para Agostinho durante a filosofia dele inteira. Porque a pessoa ela quer a felicidade. Todo mundo quer a felicidade. E de certa forma tem algo que te aponta que a felicidade é aceitar a Deus, aceitar a humildade, aceitar os irmãos, aceitar a igreja. Mas algo te faz não querer aquilo. E o que isso exatamente é? Uma vontade de se relacionar à carne. Então vai a relação do pecado original. Enfim, os homens querem ser maiores que Deus. O principal pecado é a arrogância. Então você queria engrandecer a Deus. Aí você quer se reafirmar, mas você não consegue. Enfim. Então, por ele ser um voluntarista, ele dá preferência, digamos, a essa sensibilidade, ao amor, enfim, à vontade, porque ela tem uma conexão mais imediata com a fé. E se ela não estiver bem resolvida, se a sua vontade não estiver bem resolvida, você não vai se converter. Você não vai aceitar a fé. Mais ou menos assim. Quando se fala da existência e do amor, essa existência ela seria algo além do físico e do material, porque quando se pensa em amor, você está indo para algo além que você não enxerga. Então, o que seria a existência em si, esse papo de eu existo? O papo do eu existo, ele primeiro queria refutar os céticos, que eles falavam que nada poderia se afirmar, absolutamente nada. Ele falou, não, é impossível vocês não afirmarem a questão do eu, certo? Sim. Mas a questão do amor, de fato, ele não é material. Ele realmente não é, porque a conexão, o telos do amor, digamos assim, o grande fundamento do amor é Deus, e Deus não é material. Principalmente para os cristãos que acreditavam que ele estava além da matéria. Ele criou a matéria, mas ele não é matéria. Então, se Deus é amor, ele não pode ser matéria, e o amor também não é material. Inclusive, se você colocar, a necessidade de fornicação, como eles diziam, enfim, acima desse amor imaterial e sagrado, você vai começar a entrar em pecado, porque existe um amor mais importante do que o outro, digamos assim, e que é o amor espiritual. Se você não colocar Deus como, enfim, em geral, nas relações do texto dele, se você não colocar Deus como fundamento, um guia, uma posição a se chegar, antes de todas as coisas, você vai cair em engano, em pecado, as coisas vão perder sentido para você. Essa é a relação que ele põe normalmente na filosofia dele. Se você não colocar o saber, as ações, a família, todas direcionadas a Deus como essa grande estrutura que está acima de tudo, você vai cair em engano, você vai sofrer, você vai cair em pecado. Então ele instituiu. A relação da existência, a alma é imortal, então tem uma parte da existência humana que ela não é material, imaterial, e tem a parte da matéria, do homem, do animal, E essa parte, ela pode cair em tentação, ela é imperfeita, ela nunca vai conseguir alcançar de fato uma libertação, existe uma realidade material que é sofrimento, Então, o cristão sempre está dividido, normalmente, entre essas duas partes. Uma sendo imaterial, e mais próxima a Deus, que é a alma, e a outra sendo material, mais próximo ao animal, mais próximo às necessidades fisiológicas, enfim, a morte, e todas as outras realidades da nossa existência que a gente teria que aceitar. Tá bom, obrigado. Imagina. Mas teria uma prevalência entre um ou outro, porque depois, mais tarde, o cristianismo com o ascetismo vai valorizar muito mais a vida depois, da vida material. Não tem uma equivalência. De fato, a vida imaterial, normalmente, no cristianismo, mesmo se a gente pegar em Paulo, ela é muito mais importante.
Porque o cristão se prepara a vida inteira para o dia do juízo final, né? Então ele vai se preparar para um dia onde todos possam estar juntos, comunhados com Cristo, né? Que é o que se acredita acontecer depois do dia do juízo final, e todos poderem viver essa realidade imaterial, eterna e sem sofrimento, né? Então, normalmente a vida no mundo é aceita como um grande sofrimento. Por exemplo, essa relação que o Agostinho fazia das montagens é puro sofrimento. Você está em crise constantemente. Enquanto você quer fazer bem para você, você quer ao mesmo tempo fazer mal. Você está numa eterna ambiguidade, elas estão lutando dentro de você, digamos assim. Tem essa relação mesmo. Você cai numa cadeia de vontades, que algumas são beatas, né, são voltadas de fato para a vontade divina, para a graça, enfim. E outras são mundanas, prevêm do seu pecado, né? Elas surgem do seu pecado, do seu livre-arbítrio, do fato de você querer ser Deus, por exemplo. De você não querer ser homem limitado, você querer ser ilimitado, infinito, poderoso, enfim. Então a vida de fato imaterial é sempre a mais importante no cristianismo em geral, né? Porque mesmo que nas correntes protestantes se dê muita importância para o que você faz, né, no cotidiano, se dá muita importância porque tudo isso vai ser contabilizado no dia do juízo final. Então é uma grande preparação, né, para o dia do juízo final. Mas tem uma maior ênfase nessa vivência concreta, né? No Agostinho? E no protestantismo depois. Olha, na realidade, o Heidegger interpretava que ele tinha, sim, uma relação da vida concreta. Mas, em geral, a gente pode falar que não exatamente. Tá. Né? Ele analisava a vida concreta, falando, pecado é inevitável. A gente peca o tempo todo, inclusive para Agostinho, a gente peca em pensamento. Uhum. Então a gente peca em vontade. Se você tem uma vontade pecaminosa, você já está pecando. O que você pode controlar é as suas ações, mas você não pode controlar as suas vontades. Elas entram em conflito, ao mesmo tempo que você quer fazer mal, você não quer fazer mal, enfim. Tem essa relação de conflito, né? Ele tinha, sim, uma preocupação muito com a vida cotidiana, porque ele era um político também, digamos assim. Ele era um bispo. Os bispos naquela época eram juízes, eles legislavam sobre leis em geral. Ele queria estabelecer uma nova moral em Cidade de Deus, ele faz isso. No primeiro livro da Cidade de Deus, ele fala sobre a questão do estupro, por exemplo. Assim, tipo, ele estava ligado a questões cotidianas, né? Ele estava ligado a querer fundamentar uma nova educação, uma nova sociedade, né? Ele tinha uma vida política ativa. Mas há uma valorização daquilo que é eterno, daquilo que é imutável, daquilo que participa das ideias, já que ele tem uma forte influência platônica. Sim. É que eu estou querendo puxar para o lado do existencialismo. Eu acho e eu que leio muito através do Heidegger, então... Não, o Heidegger, de fato, ele fortalece essa... Tanto em Agostinho quanto em Paulo, né? Sim. Ele vai buscar essa coisa da vida fática. Paulo acho que é mais concreto do que o Agostinho. Tá. Mas a questão do existencialismo, que realmente postula muito essa ideia, do existencialismo é normal. A ideia de dor pela indecisão. Né? Você querer fazer algo e não conseguir, você querer achar uma identidade para a sua vida e não conseguir. Ou, por exemplo, o Agostinho dava exemplos de você tenta ser feliz em algum lugar e alguma coisa parece incorreta. Você sabe que tem alguma coisa fora ali. Você não se encontrou naquele lugar e você não entende por quê. Né? Ele explorava profundamente esses sentimentos do eu, né? Eu tenho até um colega que estuda a relação entre Agostinho e psicanálise, porque, bom, existe uma vontade que quer morrer e outra quer viver. Freud falou isso, né? Então, tipo, existe ali, pode existir paralelos muito fortes. E aí, acredito que isso influenciou profundamente o existencialismo, né? Inclusive, acho que é um dos principais filósofos a influenciar o existencialismo nesse nível. Porque você coloca o peso do eu, da responsabilidade por ações, por desejos, enfim. Essa questão da ambivalência, né, do conflito interno, tudo isso é muito forte. Sim. Por isso que eu coloquei essa subjetividade inflada aí no slide, né? Porque é como se a subjetividade virasse o palco, né, de tudo isso. É na subjetividade que se dá toda essa luta. Né? Enquanto que para os gregos a coisa era muito mais na ação, né? Era
nas relações concretas, quer dizer, era fora da subjetividade, né? Então, Qual Paulo que você se refere? é o discípulo de Cristo. Paulo de Tarso? Isso, exatamente. Ele tinha uma visão mais concreta do que a dos homens. Acredito que sim. Porque ele era uma figura política realmente muito concreta ali, né? Tipo, ele era praticamente um militante, né? Foi perseguido. Romano, né? Isso. É Achei romano. interessante essa Sim. O O Heidegger Heidegger, analisa muito. falamos junto. Mas ele é... Por quê? Porque o Agostinho, ele é um contemplativo. Ele é uma pessoa que vai estabelecer bases teóricas da igreja. O Paulo é uma figura política. Ele estabelece porque pessoas interpretam ele e estabelecem coisas ali. Mas ele estabeleceu na prática. Então, tipo, o que tem ali? Transcrições de como fazer um culto. Depois os protestantes vão se inspirar, né? A Igreja Católica, ela, enfim, a voz dos anjos, tá ali, né? O que tem ali? Quem pode ou não pode entrar no reino de Deus. Inclusive, é interessante ver como que o cristianismo muda radicalmente para Paulo, para Pedro, né? Quando ele entra na relação política. Enfim, não é simplesmente você dar a outra face, não é simplesmente você amar o outro como si mesmo. Tem questões políticas ali que não deixam transparecer esse tipo de coisa. Tinha ações políticas que eram necessárias fazer. Por exemplo, quando ele fala das pessoas que não podem entrar no reino de Deus, as pessoas falaram assim, olha, nunca soube o que essa mulher fez, né? Mas teve aqui uma mulher, ela fez uma coisa horrível, e Cristo fala pra gente amar o outro como a si mesmo, mas eu não consigo, né, amar esse monstro, o que a gente faz, né, com isso? Ele fala assim, olha, tudo bem, tem pessoas que não são pro reino de Deus, né? Ele começa a listar diversas pessoas pecaminosas, né, que não pertenceriam ao reino de Deus. Isso entra em contradição com Cristo? Enfim, talvez, provavelmente sim. Mas E aí, enfim, ele é polêmico, problemático, inclusive, enfim, tem várias... As passagens mais polêmicas da Bíblia talvez estejam... Inclusive, ele, por não ter sido apóstolo que conviveu com Jesus, ele veio depois, ele era um perseguidor, né, podemos dizer assim, mas ele é o cara que mais escreve, né? Ele escreveu, que ele fazia proclamações, cara. Ele escrevia cartas à sua comunidade. Ele ia Cartas lugar... aos Gálatas. Uhum. São diversos povos que ele foi... São diversos povos que ele peregrinou, digamos assim. Exatamente. Só que... Mas você lendo, você percebe isso que eu falei, é contraditório, você percebe na escrita, essas contradições. Sim, ele está falando de coisas muito práticas. Então, por exemplo, enfim, falando de coisas polêmicas, a cartas aos romanos. Cartas aos romanos, tem uma longa passagem homofóbica ali, né, digamos assim. É bem grande, é bem extensa. Mas por que ele estava querendo fazer isso? Ele estava se contrapor à moral romana, ele queria instituir um novo tipo de moral. Ele queria também conversar com a moral judaica. Enfim, são questões ali políticas. Ele é um ser bastante político. Precisa agradar o judeu, o grego. Então, inclusive ele é muito bem sucedido em aliar diversos povos muito diferentes em uma mesma religião, porque ele converteu, né, muitas Conversões povos, começam aí, né? Muitos povos à mesma religião, enfim, ele era um poliglota, falava 5 línguas, enfim. Acho que é uma figura muito importante para se entender a Igreja Católica, assim, se alguém quiser, tiver interesse. O Paulo é necessário para se entender a Igreja Católica, né, de ver como é que era naquela época esse discurso absolutamente cotidiano, discursos políticos, né. Ele é um pequeno apóstolo, né? Mas às vezes ele tem que se afirmar como grande, né? Então ele fala, eu sou pequeno por causa disso, mas grande por causa daquilo. Enfim, né? Essas relações têm uma figura histórica muito importante, assim. Mas o Agostinho, ele é um filósofo contemplativo, né? Está decidindo sobre interpretações bíblicas, alegorias, vai interpretar o Gênesis, é outra relação. Vai interpretar o Paulo, que ele gostava muito, enfim. Legal. Obrigado, Isa. De qualquer modo, acho que a gente pode voltar um pouco a esses temas quando a gente estiver falando dos existencialistas, do Kierkegaard, né? Como eu disse, um filósofo cristão que tem uma certa influência do Agostinho, né? A gente vai falar para o Heidegger, né? O Heidegger tem aquele Introdução à Fenomenologia da Religião, né? Onde ele fala das cartas paulinas, né? Enfim, fala de Paulo, fala de Agostinho, a noção de cuidado, a gente vai ver isso ao falar do existencialismo. Mas é só interessante assim, ressaltar, né, essa ênfase na subjetividade, que vai deixar então uma herança para a modernidade importante, né, por isso que o Descartes parte da noção de eu,
e esse elemento, né, de uma vida interior que é palco de conflitos e assim por diante, né, de angústia. Fala. Qual que é o contexto histórico para que essa ideia de eu comece a nascer? Porque, como a gente estava falando, os gregos se viam muito mais como uma comunidade, né? Como um grupo. E o que vai acontecendo, tipo, talvez tenha permitido que essa ideia se tornasse tão central, assim, né? Então, a minha hipótese, claro, né, isso é uma simplificação enorme, né? Mas uma das ideias é que, com a entrada em cena do cristianismo e a fusão do cristianismo com a filosofia grega, torna-se mais importante a subjetividade por causa dessa relação com Deus que o indivíduo tem, né? A noção de pecado, por exemplo, de pecado em pensamento, não faz sentido para os gregos. Porque para os gregos, você erra moralmente, né? Você mostra que não tem virtude se você age de uma certa maneira, né, a princípio. Enfim, tudo isso, claro, né? A gente está falando num plano muito genérico, mas a princípio esse é um dos fatores, né, que fazem ganhar importância a subjetividade. E aí, mesmo antes do Descartes, né, eu falei um pouco sobre isso na última aula, né, você tem no período do Renascimento uma valorização do humanismo, né, do ser humano como, né, o foco da filosofia, das reflexões, etc. Né, então, há um certo subjetivismo, um certo individualismo que cresce nesse período do Renascimento, então, que aí já é um humanismo descolado da religião, né, não necessariamente vinculado a ela. Então você começa a ter cada vez mais isso. Que também se vincula em alguma medida com o fato que a gente, enfim, vai ver um pouco até no próprio empirismo, né, do ser humano se sentir potencializado com o conhecimento, né, inclusive para a dominação da natureza, né, quer dizer, o ser humano se torna senhor do planeta Terra, né, digamos assim, que por sua vez passou a ser visto como um pequeno planeta que gira em torno do Sol, aquele paradoxo, né, que eu mencionei na última aula. Ao mesmo tempo que você tem uma ciência mostrando, olha, a gente é uma poeirinha no meio do universo, né, dentro do planeta, né, o ser humano assume um protagonismo tal que se torna dominante tanto de um ponto de vista religioso e metafísico, como de um ponto de vista não religioso, né? Então o ser humano passa a ser, em grande medida, o foco de boa parte da reflexão filosófica, né? Mesmo, por exemplo, em filosofias posteriores que vão defender o ateísmo, né? O ser humano é o centro de preocupação, então essa ênfase no humano ela vem junto com uma ênfase no sujeito, na individualidade, mesmo quando, para sair um pouco dessa chave subjetiva, isso mais adiante, né, se tente, por exemplo, pensar mais no coletivo. Os gregos passam a ser, o próprio Hegel, né, já tem uma coisa de resgatar a eticidade grega, justamente para sair um pouco dessa chave individualista, mas há enfim, um crescimento, aí, uma ampliação da noção de subjetividade que é própria desse caminho seguido pela civilização ocidental, né? Inclusive, muitos vão comparar, fazer o contraste da civilização ocidental com outras civilizações, com outras culturas, em que, né, a noção de indivíduo é muito mais fraca, muito menos realçada, né, em que o indivíduo se vê como parte da comunidade, enfim, é objeto de discussão mesmo. Porque depois, quando tem o feudalismo, essa ideia do indivíduo se enfraquece muito também, né? Todo não mundo tem uma vinculação com o papel social, assim, tipo, que o indivíduo tem que ser para a igreja ou para aquele feudo. Bom, aí... Sim, mas... Bom, eu não sei, aí foge um pouco, não sei se eu consigo responder, mas o feudalismo ele está ainda presente, quer dizer, ele é um modo de produção, né, vinculado ainda ao contexto medieval, né? Portanto, é um momento em que a cultura ela é determinada pelo cristianismo, pela igreja, né? Então, acho que qualquer obrigação que o indivíduo tenha passa pela religião e passa por essa questão, vamos dizer, do indivíduo internamente se sentir obrigado a. Então, ainda que ele tenha uma obrigação para com, sei lá, o senhor feudal, né, ele pensa isso a partir de dentro.
essa ideia do dentro, né, da subjetividade, é uma ideia que vai se reforçando. Um dos principais pontos do Heidegger, por exemplo, é tentar sair dessa noção de dentro. Justamente por isso ele vai enfatizar tanto o para fora, né? E pega alguns autores aí no meio do caminho que eventualmente favorecem o argumento, né? Mas a princípio essa é a questão, né? Por isso, veja, né? No Agostinho você ainda tem uma, né? Quer dizer, da certeza do eu você vai para o sentimento. Em Descartes, esse eu ele já se intelectualizou de tal maneira, né? Quer dizer, ele se identifica de tal modo com a mente, né? Que já não se trata do sentimento. O Rousseau, quando vai falar do sentimento como um eventual critério moral, é uma exceção no quadro moderno, né? Quer dizer, os empiristas falam também disso, né? Mas, enfim, vai contra esse racionalismo. A gente vai começar a ver agora justamente uma crítica do racionalismo que também passa por aí, né? Que é a dos empiristas. Mas de todo modo, então vale lembrar, né? Quer dizer, eu tinha mostrado como essa subjetividade chega no Descartes, e bom, pelo que a Elisa acabou de falar, né? Eu já tinha sugerido na última aula que a gente ia ver essa questão do cogito, o argumento do Descartes é muito parecido, né? Com esse que está no Agostinho, né? Parece quase um plágio, né? Tão parecido, essa chegada à certeza primeira. Mas isso é muito comum na filosofia, né? Quer dizer, na verdade, o mesmo argumento ele reaparece num outro contexto, com um sentido um pouco diverso, mas, inclusive, o intuito é o mesmo, que é refutar o ceticismo. Eu estava falando de como o Agostinho estava preocupado em refutar o ceticismo, Descartes também. Né? O grande adversário que se instalou com força nesse contexto entre a Idade Média e a modernidade é o ceticismo, né? Porque é um momento em que se tem essa crise, e aí você tem a reforma, e você tem, então, duas versões diferentes da mesma religião, você tem duas versões diferentes de ciência, uma que é a ciência aristotélica, que ainda é defendida por muitos, e outra que é a ciência que está se afirmando, a nova ciência, que para nós hoje, né, parece óbvio, porque ela, inclusive, é o que opera no cotidiano, mas a gente sabe que a física de Einstein, por exemplo, vai introduzir dúvidas também, enfim. Mas, nesse momento, há uma pluralidade de pontos de vista se estabelecendo que cria um contraste em relação à época anterior, em que a visão da igreja era dominante, muito grande, né? E isso é um terreno fértil, né? Um clima propício para o ceticismo, né? Então o Descartes também vai se preocupar em refutar o ceticismo com o Agostinho, que está onde? Está num contexto em que o Império Romano está em crise, né? Você tem, né, diversas religiões ainda, né, competindo, porque ainda não se estabeleceu o domínio da Igreja Católica, né? O Império Romano tinha acabado de assumir como religião oficial, mas ainda há um conflito, né, com outras visões do mundo, e o próprio Império Romano vai tombar, vão vir outros povos, enfim. Quando há esse tipo de instabilidade, né, de diferentes culturas, há um clima mais favorável para a dúvida, para as incertezas, né? E o Descartes está pensando na ciência e querendo justamente colocar a ciência no caminho correto. Os empiristas também, né? Esse é um ponto em comum. Quem leu o texto deve ter percebido, né? Então acho que a gente pode passar já para o próximo, né? Lembrando tudo isso sobre Descartes. Eu fiz 3 slides tentando manter mais ou menos a estrutura, porque são 3 filósofos que são apresentados no capítulo sobre o empirismo, né? O Bacon, o Locke e o Hume, né? Cada um com suas características, mas tendo elementos em comum, né? Bom, um primeiro, inclusive em comum com o Descartes, como eu estava dizendo agora, né? Então a gente tem que pensar assim, que o quadro, a própria noção de modernidade, né? O Danilo discutiu isso no capítulo anterior, no capítulo sobre o Descartes, sobre a modernidade. A noção de modernidade, né, do que é moderno, ela vai ser introduzida depois, mas a ideia é: nós estamos estabelecendo o novo, e o novo é melhor do que o antigo, né? Essa ideia, que para nós parece meio óbvia, né? Nós somos, né, a era da inovação, todo mundo fala em inovação, né? O grande mote, virou uma moeda comum, né? Achar que o novo é sempre melhor que o velho, né? Embora os velhos sempre reclamem do novo, né? Por, enfim, diversas razões, mas essa ideia de que o novo é melhor do que o antigo, né, é própria da modernidade, né? Então, olha, o que veio antes é errado, nós vamos estabelecer o correto, né? Então, há um quadro de oposição entre modernidade e tradição, que já está presente no Descartes, como a gente viu,
e que também está presente nos empiristas, são da mesma época, né? O empirismo e o racionalismo, eles surgem juntos, né? Eles têm pontos em comum, apesar das diferenças, né? O primeiro ponto em comum é justamente o ponto da crítica, né? Quer dizer, da crítica a quê? Aos erros anteriores e dessa crítica aos erros, a tentativa de explicar os erros e de criar um método que permita superar os erros, como eu falei para vocês. Tá? Eu lembrei da situação lá atrás, né, dos sofistas com os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles, né, até usei uma imagem que o Danilo usa nesse texto sobre os empiristas, que vem a filosofia antiga como a infância da filosofia. Né? Eu usei essa imagem ao falar dos pré-socráticos lá no contexto grego. Veja, eles ainda estão engatinhando. Né? Aí passa um tempo, vem os sofistas com uma postura cética. Né? Platão e Aristóteles supostamente já têm mais bagagem para chegar e falar, não, nós vamos corrigir os erros. Né? O mesmo quadro, o mesmo cenário, né, se repete aqui. Só que com muito mais tempo de história, né? Mas é o mesmo cenário. Você tem uma tradição que está sendo posta em xeque, a tradição metafísica cristã, embora a maioria deles sejam pessoalmente, né, cristãos, ou seja, não é uma ruptura em termos de fé, mas é uma ruptura no plano do conhecimento. Então há um questionamento dessa visão de um mundo que teria equívocos que estão aparecendo, que estão se tornando claros por causa das descobertas científicas da época, entre outras coisas, né? Além do contato com outras culturas, etc. Enfim, tem toda uma transformação social em jogo nesse período. Né? Então, contra os dogmas religiosos, quer dizer, a ideia de verdades que têm que ser aceitas. Né? E se surge uma descoberta nova, queima-se aquele que descobriu. Né? Pune-se, né? Excomunga-se. Várias punições, né, feitas contra cientistas pela igreja, porque o que eles descobriam no estudo da natureza ia contra o que era considerado correto. Então, a ideia de dogma, isso que se, né, então consideram superstições a partir dos dogmas, ou a partir de diversas convicções, opiniões, senso comum, etc. Né? Tudo isso compõe um quadro contra o qual a filosofia moderna se coloca. Né? Começando, né, ou melhor, como diz, né, começando ao mesmo tempo na França e na Inglaterra, quer dizer, que são, né, os países na época em que a filosofia é mais produtiva, nos dois âmbitos, né, com Descartes de um lado e os empiristas do outro. Então, tem autores anteriores, tem inclusive o xará desse, que é o Roger Bacon, né, que é bem anterior também, já indo nessa direção. Ou seja, tem antecedentes que já vêm mostrando, a própria ciência, como eu falei. Então chega nessa época, está todo mundo criticando, né, a tradição e tentando ver o que a gente faz agora. Né? Se esse caminho está errado, como é que a gente vai se portar no conhecimento a partir de agora? Né? Como é que a gente vai produzir conhecimento? Então, a ideia de crítica e a ideia de método está presente em todos eles. Né? Só que, no caso dos empiristas, essa crítica, né, que é comum ao Descartes em relação aos erros, aos dogmas das superstições, também vai se abater sobre essa noção de um eu centrado na razão, que parte da razão para dela deduzir outras certezas. Né? Eu mencionei o caso, a gente viu no slide do Descartes, né? Ele primeiro dá certeza do eu. O Agostinho vai para o sentimento do amor, né? Quer dizer, o Descartes vai para a ideia de Deus que está dentro da cabeça dele. Né? E a partir dessa ideia, então, ele deduz a existência de Deus para da existência de Deus deduzir a existência do mundo. Então, o movimento é da razão para o mundo. Né? Do plano racional, ele vem para o mundo. Né? Eu comentei da imagem, né, de que ele seria a vingança de Platão, né, porque o Platão tinha ficado em segundo plano, né, e de repente, né, a razão passa a ser de novo central e a partir da razão se tem o conhecimento. Então o método do Descartes ele é muito baseado na matemática por um lado e na ideia de
organizar o pensamento racional segundo critérios como clareza, distinção, né, etc. Mas primeiro a razão, né, depois, então uma vez que a gente organizou a razão, por isso que é parecido com Platão, né, que a gente viu. Primeiro a gente organiza, né, o pensamento, para depois, então, uma vez que a gente tem clareza sobre como pensar, aplicar esse pensamento ao mundo. Né? Isso vai ser objeto de crítica dos empiristas, porque eles entendem que não existe essa razão tão poderosa e mais, né, que os conteúdos dessa razão, eles não nascem com a gente. Né? Uma crítica forte ao que é chamado de inatismo. Né? De onde veio essa ideia de Deus que está na cabeça do indivíduo René Descartes? Né? Da onde ele tirou isso? Isso nasceu com ele? Foi posto na cabeça dele por Deus, como ele diz? Os empiristas não engolem essa conversa. Né? Para eles, não. Para eles, essa ideia ela vem da própria experiência. Né? De alguma maneira, a gente cria coisas a partir da experiência. Né? Esse é um argumento que atravessa um pouco, né, todo o empirismo. Então, por exemplo, a gente tem a ideia de... nós conhecemos no mundo empírico e temos conceitos empíricos de cavalo, né, como os vários conceitos empíricos que a gente já viu, né, e de aves, né, em geral, pássaro. Né. Ora, a partir desses dois conceitos, a gente cria, por exemplo, a figura do cavalo alado. Né. O cavalo alado, ele não existe no mundo concreto, né? Nunca se viu, não sei se alguém aqui já viu, mas a princípio nunca se viu, né, no mundo um cavalo que voa. Só que é uma coisa que aparece, né, já nas histórias infantis, enfim, várias coisas. Ora, o que é isso? O que é isso? É um produto da nossa imaginação. Né? Ou seja, nós combinamos noções e criamos figuras, né, dentro da nossa mente, dentro da nossa subjetividade, cujo conteúdo, na verdade, vem da onde? Vem do mundo sensível. Né? Vem da parte de baixo ali, né? Lembrando aquela oposição entre, né, mundo inteligível, mundo sensível, reino do céu, reino da terra, que está presente aí em vários contextos. Para os empiristas, né, é a experiência que fundamenta o nosso raciocínio, que leva a leis gerais. A gente vai ver como isso se repete nos outros, né? Mas, de um modo geral, quer dizer, o que eles acham? O conteúdo com o qual a gente trabalha dentro da nossa subjetividade vem da experiência, vem dos sentidos. Né? Empiria, como mostra o Danilo, né, uma palavra grega que tem o sentido justamente dessas informações obtidas pela experiência. Então, a ideia de empirismo, né, eu lembro que na última aula alguém perguntou, então Aristóteles já é um empirista. Né? Eu falei, olha, num certo sentido, né, a gente pode dizer que ele está indo nessa direção. Mesmo na época, eles não falam em empirismo, eles não dizem eu sou empirista. Né? Esses rótulos, eles geralmente são estabelecidos pelos historiadores. Né? Mas a ideia de empirismo vem daí, né? Dessa valorização da experiência sensível, da experiência concreta que a gente tem de contato com o mundo através dos nossos 5 sentidos. Tá? Então, para eles não faz sentido esse passo que o Descartes deu. Né? A própria questão do eu vai ser objeto de discussão. Isso aparece no Hume. Né? Eu não coloquei aqui no slide, mas está no texto. Né? A própria noção de eu pode ser questionada. Né? O modo como a gente se autorrepresenta, porque é uma coisa que está dentro da nossa mente também. Né? Então, a crítica do empirismo ao racionalismo, né, tomando aqui o Descartes como o grande modelo desse racionalismo, ela é sim semelhante à crítica que o Aristóteles fazia ao Platão. Né? Porque o Platão partia das ideias para o mundo sensível. Né? Então veja, a essência a árvore, a essência ser humano, está tudo no mundo inteligível, que a gente acessa através da razão, e daí vem o conhecimento que a gente tem das coisas sensíveis. Né? No Descartes você tem algo parecido, os empiristas não aceitam. Né? Eles não, enfim, eles
não se sentem persuadidos, né, com esse argumento do Descartes, seja com relação à existência do eu, seja principalmente com relação a esse passo, né? Ah, se eu tenho uma ideia aqui, essa ideia é válida, né? Isso, fundamentalmente, eles não aceitam. Então, o que tem na nossa mente vem daqui. Então, se a gente tem um cavalo alado na nossa imaginação, é porque a gente conhece cavalo e conhece ave, né? E a gente montou isso aqui, juntou as duas coisas e montou uma representação, né? Bom, a explicação empirista, em várias versões, vai falar, bom, a própria ideia de Deus, né, os atributos que a gente coloca em Deus, né, vem muito de experiências concretas. Por exemplo, a noção de pai, né, de onde a gente tira? Bom, né, das relações pai e filho que existem no mundo concreto, né? Então, bom, tem um pai aqui e a gente projeta um pai lá. Então, tudo isso seria, a gente pode imaginar, pode pensar como algo feito pela nossa imaginação, a partir de experiências concretas, né? Porque a gente não tem prova concreta nenhuma, isso começa a ser um argumento muito forte, né? Por que começa a ser um argumento cada vez mais forte? Porque as teorias científicas dessa época, como é que elas ganham força? Elas se propõem como hipóteses e essas hipóteses são verificadas empiricamente, né? Então, quando Copérnico fala, bom, não é o Sol que está girando em torno da Terra, a Terra que está girando em torno do Sol, isso vai ganhar força quando Galileu faz um experimento que, de algum modo, comprova isso. Essa ideia de comprovação através de experimentos, né, de comprovação empírica daquilo que se diz, passa a ser cada vez mais forte, né? Isso é dominante na ciência desde então, né, até hoje, né, muito forte. Então, essas são ideias que estão na base do empirismo, né? Essa não aceitação daquilo que está na mente como sendo verdades anteriores à existência, anteriores à experiência e assim por diante, tá? Então, eles invertem a prioridade, né? Mas, antes de passar a esse modo como eles compreendem, né, a experiência, é interessante notar, né, como eles também estão preocupados, tanto quanto Descartes, esse é um ponto em comum, com a questão dos erros, né? Por que o ser humano, essa é uma questão que já estava lá, né, com os gregos, que a gente viu, que está na filosofia cristã, né, enfim, que em geral a gente se coloca, né? Bom, se a gente tem um pensamento, né, a gente tem uma relação com o mundo através dos sentidos, por que a gente tem tantas ideias erradas, né? Por que a gente pensa tantas coisas? Isso vale em todos os sentidos, né? Inclusive as ideias que a gente tem no dia a dia, né? Às vezes a gente se arrepende, né, de coisas que a gente fez, onde eu estava com a cabeça, né? Quer dizer, por quê, né? Por que se produzem tantos erros, né? Por que no âmbito do próprio conhecimento, quando a gente fala a respeito do mundo, se produzem tantos erros? Ou, para falar de novo numa linguagem atual, né, pensando no nosso dia a dia, por que há tantas fake news e tanta gente acreditando em fake news, por exemplo, né? Por quê? Né? Essa é uma pergunta que eles se fazem, né, os filósofos da época. O Descartes, né, ele entende de um modo esses erros, mas para os empiristas as explicações são um pouco diferentes, mas de qualquer modo, essa é uma questão que está posta. E o Bacon tem uma maneira interessante de pensar isso, que é tentar ver, bom, de onde vêm os erros, né? Qual é a fonte deles? O que causou? O que produziu esses erros na nossa mente, né? Por que a gente se, vamos dizer, tendo uma relação através dos sentidos com o mundo, criou ideias tão mirabolantes e estapafúrdias a respeito da realidade? Ele tem essa célebre teoria dos ídolos, né? Pensando aqui ídolos como, né, ícones, coisas que às quais a gente se apega, né, que exercem uma influência sobre a gente. Então ele divide em 4 tipos, né, de ídolos. Os ídolos da tribo, né, ou seja, pensando aqui em tribo como uma comunidade pequena e como a humanidade em geral, né, ou seja, que são parte da própria natureza humana, do nosso intelecto, né? Que são erros que a gente tende a cometer, vamos dizer, pela própria natureza humana, né? Para dar um exemplo, né?
que eu já dei várias vezes, né, que vai ser depois tematizado pelo Kant. A gente tende, por exemplo, a pensar, bom, de onde nós viemos, né? Por que nós existimos, etc. Quer dizer, seria uma tendência natural, a partir dessa pergunta, a gente pensar, bom, alguém criou, né? Alguém criou. Então, o nosso intelecto tende a isso, né? Tende a um erro. Então, seria natural. Essa ideia de erros naturais, né? De equívocos naturais, de tendências que nós temos a certas ideias que depois não se comprovam, é um tema que vai ser bastante presente também na modernidade. Né? Que o Kant, por exemplo, vai tematizar, como eu já mencionei aqui algumas vezes. Né? Então essa seria uma fonte, quer dizer, isso, enfim, também é uma coisa muito explorada, né, pelos diferentes filósofos modernos. Quer dizer, diz respeito até aos limites do nosso conhecimento, né? Porque a gente se pergunta por que a gente erra, mas também por que a gente acertaria. Né? Nós somos um animal como qualquer outro. Né? Nós temos certas características. A nossa maneira de ver o mundo, por mais diferenças, né, por mais que a gente se ache tão melhor do que os animais, né, por que a gente teria, né, um discernimento, uma visão da verdade última das coisas? Nós temos limitações. Eu já falei várias vezes aqui, já dei várias vezes o exemplo dos sons e dos cheiros que o cachorro sente que a gente não sente. Né? Ora, né, então, nós temos limitações ligadas à nossa própria natureza. Então, a natureza humana é um limitador. Então, tem uma ideia de limites do conhecimento. Né? É uma ideia que a gente vai ver depois como isso é tematizado pelo Kant. Né? Há limites. Né? Quer dizer, dentro desses limites a gente pode ter conhecimento. Né? Esses limites são estabelecidos pelos nossos sentidos, pela nossa capacidade de processar as informações, né? Mas tem coisas que estão para além da nossa capacidade de entender. A filosofia cristã vai dizer o quê? Muitas vezes, bom, a razão vai até um certo ponto, a partir daqui a razão não vai mais. Aí tem que entrar a fé ou não, né? Mas, ou seja, essa tematização dos limites do conhecimento, ela está sempre presente na filosofia. Né? Então, para o Bacon, esse é um dos possíveis, né, problemas. A gente confia demais nas nossas capacidades e, com isso, acaba errando. Né? Não só nesse nível do conhecimento e ao pensar a origem do mundo, né? Quer dizer, mesmo no dia a dia, quantas conclusões a gente não tira, quantas coisas a gente não pensa sobre as outras pessoas, por exemplo, né? A partir da nossa mente, assim, sem muito fundamento, né? Isso seria natural, é próprio da natureza humana fazer isso. Só que, uma vez que a gente sabe que a gente é assim, a gente pode tentar se corrigir. Essa é a ideia. Né? Então, identificar as fontes de erro tem o objetivo de corrigir os erros para poder encontrar um método adequado para não errar. Né? Então, essa ideia de que o método passa por corrigir tendências equivocadas, né, no fundo, isso também já estava lá nos gregos. Né? É uma nova maneira de expressar isso. Tudo bem? Bom, quando ele fala da caverna, né, ele está pensando na vida em comunidade e no fato de que, aí, não pela natureza humana em geral, mas pela natureza constitutiva de cada um de nós, com as suas características biológicas e psíquicas, né, em função, né, de como o nosso organismo é biologicamente constituído, e de como, a partir da nossa história de vida, enfim, né, nós somos constituídos psiquicamente, mentalmente, né, como cada um de nós vê as coisas de um jeito. Né, isso para nós hoje é muito claro. Né, a gente está sempre falando, bom, né, temos que respeitar as diferenças de opinião, etc, etc. Então, né, acho que isso para nós é muito claro. Né? Por outro lado, né, se a gente insiste nessa chave, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de um jeito, tem hora que as pessoas aparecem com umas coisas que não dá para aceitar. Né? Pensando na política recente. Então, quer dizer, isso é um problema. Ao mesmo tempo que é algo importante de reconhecer, há diferenças subjetivas, elas são relevantes,
dependendo de como a gente age a partir dessas características pessoais, isso conduz a problemas de incomunicabilidade no limite, porque cada um pensa de um jeito, então não dá para ter nem diálogo. Né? Então essa é uma outra possível fonte de erro, a qual a gente também está muito acostumado, como eu acabei de, né, ilustrar, ilustrar não, né, aludindo a algo que acho que todo mundo entendeu, que é próprio do nosso passado recente. Enfim. E elas se alastram, né, essas certezas subjetivas, enfim. Por quê? Outro problema, né? A comunicação, né, e o elemento retórico, quer dizer, essas diferenças subjetivas, justamente, podem, a partir, né, de indivíduos que têm mais influência, que têm mais poder, que têm mais poder retórico, etc., podem convencer uma certa quantidade de pessoas. Então, através da comunicação, essas diferenças podem se converter em convicções de muita gente. Ou seja, por meio da comunicação, isso aqui tem um sentido bastante amplo também, né? Por meio da linguagem, enfim, a gente pode ser induzido ao erro. Né? Por exemplo, né, há um erro, um equívoco na época em relação a não aceitar a ciência que está se instituindo, porque demorou muito tempo. Né? Se a gente estuda a história da ciência, o Kuhn, né, o Thomas Kuhn tem um livro sobre a história da ciência que se tornou célebre, levou mais de 100 anos, assim, coisa de 100, 200 anos entre Copérnico propor a hipótese e ter uma aceitação, digamos, majoritária entre os próprios cientistas, alguma coisa assim. Eu posso estar chutando os números, mas levou um tempo grande para aquilo ser aceito, mesmo com as comprovações, quer dizer. Né? Então, a comunicação, né, ela tem um papel decisivo sobre o modo como a gente enxerga as coisas. Né? A gente pode às vezes nem reconhecer, mas às vezes a gente pensa coisas por influência. E hoje em dia a gente pode pensar, né, na mídia, né, na internet, claro. Né? Hoje a grande fonte de equívocos é a internet, que é uma forma, né, um meio de comunicação. Até fala, né, influências, né, que tem o nome hoje, né? Influencers, né, os influencers, os youtubers e tal, né, é uma retórica convincente para muitos. Né? Quando eu comecei a dar aula nos anos 90, o exemplo era a televisão, né? Agora é a internet. Mas, enfim, é isso. Então, são constatações, né, digamos assim, diagnósticos que ele faz a respeito de o que leva a gente aos equívocos, né, que são claramente atualizáveis, né, nos nossos dias. E o outro, né, que ele curiosamente chama de teatro, e há uma coisa que o Danilo menciona no texto, né, que ele deve ter visto, né, que ele seria o autor na verdade ele seria o autor dos textos do Shakespeare, né? O Danilo fala, isso não foi inteiramente, enfim, eu não entrei, né, não tive tempo de pesquisar isso, mas eu não conhecia essa informação. Eu também não. Qual? Desculpa, professor. O Bacon seria o autor dos textos do Shakespeare. É porque existe uma dúvida sobre se Shakespeare já existiu ou não. Se era só um movimento de várias pessoas. Sim, que vários contribuíram autores, a vários autores e anônimos e criou-se uma Sim, isso eu já tinha ouvido, mas se fosse o Bacon especificamente, nunca tinha ouvido. não, que era o Bacon também, isso aí. Mas, enfim, me pareceu estranho, né? Mas, enfim, né? O teatro, né, tem uma relevância grande na época, então é como se ele visse, né, a história da filosofia, a história do conhecimento, a história do pensamento, isso que a gente está vendo, né, desde os pré-socráticos, né, como uma história, como uma espécie de narrativa, como uma peça de teatro, né, digamos assim, que as figuras vão entrando, aparecendo, dialogando, etc. Né? Curiosamente, esse fim de semana eu fui ver uma peça de teatro que chama Camus e o Théâtre, que está passando no Teatro Aliança Francesa. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito legal a peça. Inclusive tem muito a ver com temas que a gente já conversou aqui.
É um diálogo filosófico, né, entre um padre e o Camus, que era um filósofo, a princípio ateu, né, então eles partilham dúvidas, angústias, etc. Aliás, um dos grandes nomes associados ao existencialismo, né, um escritor francês do século XX, muito próximo ali do existencialismo francês, do Sartre, da Simone de Beauvoir e tal. Tem esse elemento, né? Não é à toa que Platão escrevia diálogos, né? Tem esse elemento teatral, digamos assim, na própria história da filosofia, né? Talvez daí ele usar esse nome, né, teatro, para caracterizar esse tipo de ídolo, esse tipo de coisa que leva ao equívoco, né? Porque a gente se fia demais em alguns personagens da história da filosofia, né? Isso até hoje também, né? Na academia, na filosofia brasileira está cheio, né? A gente volta e meia fala sobre isso, né? A gente chama de igrejinhas, né? Que é o pessoal que estuda um certo autor e que acredita que aquele autor é o autor certo, né? Tem isso com Kant, com Hegel, com Heidegger, com quem você quiser, né? Tem um clube, né, dos especialistas naquele autor que defendem o autor como se fosse, né, a última palavra. Então, é um tipo, né, de equívoco, né, que também é produzido pela... Mesma coisa em relação, às vezes, a teorias científicas. Daí a dificuldade, quando se estabelece um paradigma novo, da transição, sobre a qual fala o Kuhn. Né? Quer dizer, quando você tem uma mudança importante no interior da ciência, em que há elementos empíricos, né, do próprio ponto de vista dos empiristas, você tem ali uma experiência, uma aplicação que mostra que a coisa funciona, etc. Mesmo assim há muita resistência. O ser humano tem muita resistência a sair do seu modo de pensar, ao qual ele está habituado, para um novo modo de pensar. Né? Então, se nesse teatro há uma identificação com um personagem, ou seja, com uma teoria filosófica, com uma teoria científica e assim por diante, né, isso cria muitas vezes uma certa posição da qual é difícil abrir mão. Né? E também, enfim, esses todos, né, na verdade, eles estão interligados, né? E tudo isso está interligado, a natureza humana, as diferenças subjetivas, a comunicação e a história da filosofia, que se comunica. Quer dizer, são 4 coisas que estão interligadas, né, e que dizem respeito, no fundo, à própria formação da cultura. Né? Quer dizer, nós somos formados num contexto cultural que nos leva, a princípio, a pensar de uma certa maneira. Né? Agora, essa maneira de pensar que a gente adquiriu por uma série de influências, pela família, por tendências pessoais, pela nossa história de vida específica, pelo tipo de coisa que a gente vê na internet, pelo tipo de coisa que a gente lê e assim por diante, né? A gente forma uma certa visão da realidade. Essa visão é verdadeira? A gente vai admitir, não, cada um tem a sua e tal. Mas se a gente simplesmente para nisso, que é o argumento cético, ou seja, cada um pensa de um jeito, está tudo bem, né? Aí a gente tem uma série de consequências disso, né? Inclusive no plano político. Né? Mas também no plano do conhecimento. Desde os gregos, né? Porque o ceticismo pode levar a um bloqueio do conhecimento, né? Um bloqueio do pensamento do conhecimento. Bom, se não tem verdade, tal, para que a gente vai pesquisar? Para que a gente vai se dar o trabalho, né, de buscar isso, buscar aquilo? Então, combater o ceticismo corta a verba, né? Exato. Bom, por isso que não, muitas vezes falam, você não está chegando a lugar nenhum, né? Vamos cortar, tem que ter aplicação técnica, esse é um ponto que vai aparecer aqui, né? Que está muito ligado ao empirismo e ao contexto britânico, né? Como o Danilo mostra. Quer dizer, cara, vejam, né? Eu estou aqui focando sempre nos filósofos, nas suas ideias, mas tem sempre o contexto histórico por trás, né? Ao qual estou me referindo de maneira, em geral, mais indireta, mas tem ali um contexto histórico. Por que o empirismo ele acaba sendo tão forte na Inglaterra, né? No Reino Unido, na Inglaterra, na Escócia, etc. Né? Porque ali é onde está se dando, vamos dizer, onde está se dando o grande desenvolvimento científico e tecnológico, né? É o berço da Revolução Industrial. Né? Quer dizer, ali você tem justamente, e você tem o quê? Você tem gente financiando a pesquisa, porque está percebendo que a pesquisa científica pode resultar em produção e pode resultar em ganhar dinheiro. Né? Então, o capitalismo começa, né? Aliás,
também é um contexto de surgimento, né, do capitalismo enquanto o modelo que se implanta. Ele começa a perceber que a ciência é útil. Isso está claro até hoje, aliás, hoje está mais claro do que nunca. Né? Por isso que às vezes quando falo em cortar verbas é das ciências humanas. Né? Não é das ciências aplicadas que podem gerar tecnologia para ganhar dinheiro. Quer dizer, isso depende um pouco do nível de compreensão da realidade de quem está no comando da nação capitalista. Né? Alguns acham que não tem que ter dinheiro nem para ciência aplicada, né? É tudo coisa de comunista. Mas enfim, o capitalismo percebe que a ciência tem utilidade nessa época, né? E começa a investir. Né? O Danilo menciona a Royal Society de Londres, né? Que passa a ser um centro produtor de conhecimento, que não é uma universidade, vejam bem. É um centro de pesquisa, né? Que é uma figura interessante, que existe muito na Europa e nos Estados Unidos e que não tem muito no Brasil. Né? É um centro de pesquisa, né? Ao qual muitos desses filósofos estão ligados. Financiado com dinheiro público e privado. Então, começa essa questão do financiamento das pesquisas, né? Por causa disso, né? Porque então, bom, né? O que o Bacon então, e os outros empiristas vão propor? Né? Para nos livrarmos de todos esses erros, né? Para escapar dessas ilusões e para não cair no tipo de ilusão que os racionalistas estão caindo, né? De achar que ideias na nossa mente são coisas existentes. Essa é a grande crítica ao Descartes, né? Achar, bom, porque a ideia está aqui, está clara, então ela é verdadeira. Não, os empiristas não aceitam isso. Então, esse caminho não serve. Né? Então, qual o caminho que serve? É partir da experiência. Esse é o lema do empirismo. Essa é a ideia condutora. Né? Vamos confiar naquilo que os nossos sentidos nos mostram. Por quê? Como a gente já viu, né, desde os gregos, lá, a discussão do Aristóteles com Platão. Os sentidos são, apesar deles terem as suas limitações, quando eu comparo com o cachorro, né, eles são a nossa janela para o mundo, né, digamos assim. É através dos sentidos que a gente se conecta com a realidade. Claro, a menos que a gente pense, por exemplo, uma dimensão espiritual que não está sendo levada em conta nos 5 sentidos. Isso é um outro problema. Né? Mas do ponto de vista do conhecimento e do conhecimento que está sendo produzido na época, é nos sentidos que a gente tem que confiar, porque os sentidos é que estão gerando o tipo de teoria que está fazendo sucesso e que está dando certo. Né? Então os empiristas vão investir tudo aqui, na experiência. E aí o método que o Bacon enfatiza, né, que se torna muito importante, é o método da indução, que se contrapõe à dedução. Eu coloquei aqui a dedução, né, justamente para fazer essa contraposição. Né? Então, o que é um raciocínio dedutivo? Né? Na lógica aristotélica, eu dei aquele exemplo, né, de todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Isso é uma dedução, ou seja, a partir de 2 premissas a gente deduz algo. Bom, o Descartes ele confia muito na dedução, a ponto de pensar, bom, tem uma ideia na minha mente. Essa ideia ela não pode ter vindo do mundo finito, porque é a ideia de um ser infinito. Logo, ela deve ter sido posta na minha cabeça pelo ser infinito ele mesmo. Né? É o que eu disse. O método dedutivo ele pode desembocar no resultado errado se as premissas estão erradas. Mas o raciocínio faz sentido. Né? Ou seja, há uma dedução aí. Então, e a dedução é sempre do geral para o particular. Né? Quer dizer, então a gente tem uma regra geral, dessa regra geral a gente desce para o particular. Como no exemplo, todos os homens são mortais, só que logo Sócrates é mortal. Né? Digamos, a indução é o caminho inverso, é o caminho que leva o nosso intelecto a produzir as leis gerais, a formular as leis gerais. Então, a partir da repetição de várias experiências iguais, a gente formula leis gerais. Né? Por exemplo, a gente não tem notícia até hoje, né, pelos conhecimentos científicos, empíricos que a gente tem aí, né, uma história longa de Homo sapiens, né, no planeta, outros antecessores, né? A gente não tem notícia de nenhum ser humano que nunca morreu, né? Então, a gente conclui que todos os seres humanos são mortais. Né?
Por quê? Porque todos os casos de seres humanos dos quais a gente teve experiência nos levam a concluir que todos os seres humanos são mortais. Isso é um exemplo de indução. Então, na indução, a gente parte de vários casos e formula uma lei geral. E aí tem muitos exemplos. Então, por exemplo, eu não me lembro agora exatamente, mas tem um exemplo dos cisnes brancos, né? Tinha lá, acho que não sei se na Europa não tinha cisne negro, em algum lugar, ou na Inglaterra. Eu lembro que tem esse exemplo, mas agora está escapando. Então, todos os cisnes que conheciam ali naquele lugar eram brancos, todos os cisnes são brancos. Né? Quando aparece um cisne negro em algum lugar, tem que reformular a lei geral. Né? Então a lei geral ela é passível de reformulação, conforme apareçam ocorrências no mundo sensível que destoem daquela regularidade que estava sendo observada. Né? Até aqui não teve nenhum ser humano que não morreu. Né? Mas quem garante que não está entre nós aqui o primeiro caso? Né? Claro, nenhum de nós acredita nisso, mas não tem como provar que não, porque, enfim, isso diz respeito ao futuro. Isso é o problema do Hume, que vai aparecer logo em seguida. Seja como for, o Bacon está aqui então colocando a indução como um método científico por excelência, porque é assim que se produz conhecimento científico. E isso é uma coisa que vai ser valorizada e discutida, e, enfim, é importante, sem dúvida, na ciência até hoje, né, a indução. Partir de casos e da repetição de casos para formular leis gerais. Por que os cientistas, né, empíricos, né, fazem tantos experimentos em laboratórios, etc. Justamente para ver se de fato, por exemplo, né, uma coisa acontece sempre da mesma maneira. Então, depois que você repete muitas vezes, você se sente seguro para formular uma lei geral. Né? Então, é um método científico muito importante até hoje. Professor, Fala. queria voltar só na dedução. Eu acho que tem uma diferença, né? Sim. Você só poderia dar uma... Claro. Então, vou pegar o exemplo mais simples, né, que eu dei, que é o do Sócrates. Né? Então, no conjunto de todos os homens, de todos os seres humanos, né, no conjunto de todos os seres mortais, né, tem os seres humanos. Esse conjunto abrange também os demais seres vivos todos, né, os cavalos, as aves e assim por diante. Se eu tenho esse conjunto e esse conjunto, e eu digo, eu obtive a informação de que fulano está dentro desse conjunto. Dadas essas informações, se fulano está mesmo dentro desse conjunto, eu posso extrair daqui uma conclusão que é dedutiva. Por dedução, obtenho uma conclusão, que no caso é Sócrates é mortal. Se a informação estiver errada, a conclusão vai estar errada. Por exemplo, né? Se eu invertesse, se eu dissesse todos os seres mortais são seres humanos, está errado. Né? Aí eu tenho um cisne morreu, logo ele é humano. O raciocínio estaria perfeito, só que as premissas estão erradas. Então eu dependo das premissas certas. Um bom exemplo de método dedutivo são os detetives em filmes e livros de suspense, né? Para descobrir o assassino. O Sherlock Holmes é um clássico, né, da dedução. Né? Ele consegue extrair conclusões a partir de informações que ninguém percebeu. Né? Ele deduz quem foi o criminoso. Né? Então o método dedutivo ele parte de premissas, ou seja, de conhecimentos que já se tem. Você pega um caso particular, você subsume aquela lei geral e obter uma conclusão. Então você tem que ter uma premissa geral e uma informação específica. Disso você chega a uma conclusão. Né? Assim funciona a dedução. Então vamos dizer, isso é muito simplificador, claro, mas para facilitar, na dedução você parte do universal para o particular. E na indução é o contrário. A indução é que permite formular a lei geral, da qual você vai partir na dedução. É claro que a dedução continua sendo importante. Só que a dedução, para o empirista, ela vem no segundo momento, quando eu vou aplicar as leis gerais. O conhecimento ele é obtido, quer dizer, a base do conhecimento vem da experiência através da indução. A gente vai obtendo
informações, leis gerais desse modo, né? E aí isso permite formular teorias que permitem compreender a realidade e tem aplicação prática, aplicação técnica, né? Que justamente é o que motiva, por exemplo, o financiamento das pesquisas desde então. Esse esquema, ele se mantém, pode passar para o próximo, por favor, se mantém, né, nos demais empiristas, tanto no Locke como no Hume, que vem depois, né? Só que, né, eu fui acrescentando elementos na medida, né, que o texto fornecia elementos, eu procurei dar conta deles. Como é que a gente está de horário? São 8h35, uns 10 minutos. 10 minutos. 10, 15 minutos. Porque a professora que vai dar a aula seguinte, ela vai dar prova, ela pediu para terminar um pouquinho antes. Bom, então, procurando apressar um pouco o raciocínio, né? O que importa aqui? As semelhanças entre o Locke e o Bacon. Quer dizer, o Locke também vai ser um crítico do Descartes, da ideia de que tem conhecimentos na razão. O Locke formula a ideia de que a nossa mente é vazia de conteúdo, né? Uma tábula rasa, ou seja, todo o conteúdo vem daqui, né? A gente nasce sem conteúdo dentro, né? Tudo bem, nós temos o quê? Temos um cérebro, nós temos propriedades biológicas, mas as informações com as quais a gente vai produzir conhecimento, ou mesmo a gente vai produzir opiniões, ideias pessoais, vem da experiência, né? Esse é um princípio fundamental do empirismo. O método também é experiência. O método, de novo, vai partir da experiência. Isso em todos os empiristas, né? O método é sempre partir da experiência. Essa é a ideia fundamental. Só que o jeito de explicar esse processo varia, né? E vão surgindo alguns problemas novos e tal, né? Dentro desse quadro teórico. Mas, fundamentalmente, você tem o quê? Experiência, leis gerais. O Locke trabalha também com a noção de ideias, né? Que é importante, o Bacon já também, mas no Locke isso é mais enfatizado, né? Para refutar esse modelo cartesiano, né? Porque para o Descartes você tem uma ideia na mente e a partir dessa ideia você conclui alguma coisa sobre o mundo. Para o empirista não. A ideia vem do empirismo, vem da experiência. Qualquer ideia que a gente tenha, qualquer imagem, qualquer coisa na nossa cabeça vem daqui. A cabeça está vazia, a gente nasce com ela vazia. As informações vêm daqui, né? Se a gente tem informações, claro, sobre o passado, sobre a antiguidade, etc., é porque a gente leu, né? Ou seja, entrou depois que a gente nasceu. A gente não nasceu sabendo nada, né? Ou seja, essa é uma tese, né, que alguns defendiam, o inatismo, a ideia de que a gente já nasce com algumas informações. A gente viu no Platão, né? A ideia da reminiscência, quer dizer, a alma ela vem da outra vida já com algumas informações. Isso para o empirista é um absurdo, né? O conteúdo vem da experiência. Essa leitura Aqui é a palavra. Oi? Essa leitura que o senhor mencionou é a palavra na mente, minha mente, palavras. Tá lá. Isso, né? Quer dizer, as palavras que a gente formula estão o tempo todo relacionadas com ideias. Ideias que, por sua vez, vêm da experiência. Daí a gente conseguir relacionar essas palavras com a experiência, né? Então, e ele estuda, por isso tem essa ideia de uma semântica ideacional, que está relacionada, né, a como se dá a formulação das palavras na mente por meio das ideias. Ou seja, as palavras resultam, né, estão ligadas ao pensamento. Isso é uma coisa que vai ser muito questionada na filosofia contemporânea, né? O Heidegger, por exemplo, é um deles. E tem a chamada virada linguística, mas isso a gente vai ver depois, né? Não vamos entrar nisso agora. Mesmo ele, um empirista, né, tá dizendo, bom, a gente produz ideias, essas ideias, né, com elas a gente consegue formular palavras, ou seja, o pensamento nos permite ter linguagem. Também tem a dimensão da reflexão, tem a matemática, enfim, vários elementos vão aparecer aí. Para o Locke, ele já se coloca o seguinte problema. Esse conhecimento que a gente produziu aqui, a partir da experiência com as nossas ideias e as nossas palavras, ele é verdadeiro? Não sei, responde Locke, né? São crenças, a gente tem convicções que funcionam, né? Todos os homens são mortais, é uma lei geral que funciona até aqui. Mas ele não tem, vamos dizer, coloca em dúvida. Por isso que o Danilo fala, né, no livro, um ceticismo moderado. Por que é moderado? Porque a matemática, aquilo que é produzido nesse âmbito, com um grau de confiança, né, exato, é verdadeiro. Tá? Bom, o Hume vai radicalizar o ceticismo, ele vai se tornar um cético forte. Pode passar isso, por favor.
É um ceticismo forte. Por quê? Porque tudo que nós produzimos pode ser colocado em dúvida, como aliás o próprio Descartes tinha mostrado, e não tem como garantir que a gente tenha certeza. Ou seja, no fim das contas, o ceticismo contra o qual todos estavam se voltando, ele vai entrando aos poucos em cena no âmbito do empirismo. Né? Porque uma vez que a gente confia só na experiência, nos sentidos e tal, qual a garantia que a gente pode ter? Né? E ele estende isso para a matemática também. A crítica dele é a mais forte aos metafísicos. Né? Ele fala que os livros de metafísica deveriam ser jogados no fogo. Né? Então é crítica radical à metafísica, tudo que envolva ideias, né, de além, de suprassensível do mundo e tal. Nós não sabemos as causas últimas do mundo, dos objetos. Então, a gente está aqui, a gente tem esse conhecimento do mundo, né? Funciona, os nossos hábitos se baseiam nisso, há uma regularidade, por isso que a gente produz leis gerais. Agora, essas leis gerais, a gente tem certeza absoluta? A gente tem alguma prova, alguma evidência, alguma garantia de que elas vão sempre valer? Esse é o famoso problema de Hume, que ele formula em relação à causalidade, né? Mas, para simplificar, a gente podia pensar no próprio exemplo que eu dei aqui. Né? Todos os homens, todos os seres humanos são mortais. A gente concordou aqui. Né? Mas eu mesmo já coloquei o problema. Como é que a gente pode garantir que não está entre nós aqui algum ser humano que não vai morrer? A gente sabe que não. A gente tem a crença nisso. Nenhum de nós duvida disso. Mas como é que eu provo isso? Se isso está no futuro? Né? A lei é válida até aqui. Não posso garantir que ela vai continuar válida. Como eu já falei para vocês antes, né, as leis da natureza, né, as leis da física, há quem trabalhe com a hipótese de que já houve momentos em que essas leis que hoje vigoram não eram válidas e podem não ser. Ou seja, daria para imaginar um universo que não tivesse a lei da gravidade, ou, sei lá, os buracos negros, põe outras leis. Enfim, não entendo nada de física, estou chutando aqui umas coisas, mas eu sei que tem essa discussão. Né? O famoso problema de Hume é esse. A gente não tem como garantir que o nosso conhecimento é 100% seguro. Sempre vai pairar alguma dúvida no ar. Agora, o que importa para ele? E o que importa para o cientista e o que importa para quem investe dinheiro na ciência? Que funcione. Tá? Funciona. Está funcionando até aqui, deve continuar funcionando, a crença basta para isso. Né? Então vamos investir nesse conhecimento. Ele vai continuar funcionando, a gente acredita nisso. Agora, se um cara chato vier me pedir para comprovar, eu não tenho como comprovar. Eu sei que funciona. O pragmatismo americano, por exemplo, é muito inspirado nessa ideia. Né? O que importa é a teoria que funciona. Não importa se ela é verdadeira. O que importa é que funciona, fala. Esse problema de Hume também é o que é chamado de guilhotina de Hume? Ou é coisa mais diferente? Não sei te responder, eu não ouvi essa expressão. Pode ser que sim, mas precisaria pesquisar. Se a gente bota no chat GPT aí que ele responde rapidinho. Mas também é chamado de problema da indução, porque ele está colocando em questão da indução. Só para entender esse problema de indução. Bom, acho que já deu, né? Na verdade, faltam 2 minutos, se Pra? você quiser. Para 15, Não. pra... Então, vamos encerrar. Quem tiver dúvida, a gente conversa aqui, vai.